Um homem poderoso vive isolado em sua mansão, após perder a audição, até que uma jovem artista surge silenciosamente em sua vida. O que começou como encontros casuais se transformaria numa jornada de descobertas emocionais. Segredos do passado e revelações inesperadas mudariam para sempre o destino de ambos. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O silêncio pesava como chumbo sobre a imensa sala de jantar. Victor Allianz cortava metodicamente o filé ao molho madeira, seus movimentos precisos e mecânicos revelando anos de prática em refeições solitárias. A mesa, de mogno comportaria facilmente 20 pessoas, mas há 15 anos servia apenas a ele. As velas tremulavam suavemente, criando sombras dançantes nas paredes forradas de quadros caríssimos que ele nunca mais conseguira apreciar plenamente. Aos 42 anos, Victor era um dos homens mais ricos do país. Suas empresas dominavam o mercado imobiliário da capital, seus investimentos se espalhavam por 3 continentes e seu nome abria portas que permaneciam fechadas para outros milionários. Mas todo esse poder se tornara irrelevante na manhã de setembro, quando acordou no hospital, aos 27 anos, sem conseguir ouvir nem mesmo o bater do próprio coração. A meningite viral havia sido fulminante. Em 3 dias destruiu completamente sua audição. Os médicos falaram de tratamentos experimentais, implantes cocleares, terapias revolucionárias. Victor tentou de tudo. Viajou para clínicas na Europa, nos Estados Unidos, consultou os melhores especialistas do mundo. Gastou fortunas em procedimentos que prometiam milagres. Nada funcionou. O silêncio se instalou para sempre. Nos primeiros anos, tentara manter a vida social. Aprendeu Libras rapidamente, contratou intérpretes, adaptou seus escritórios com tecnologia assistiva. Mas, gradualmente, percebeu que as pessoas conversavam ao seu redor como se ele não estivesse presente. Viu amigos se afastarem, relacionamentos se desfazerem, negócios serem conduzidos sem sua participação efetiva. O mundo continuou girando, mas ele ficou para trás. A mansão no bairro mais nobre da capital se tornou sua fortaleza e sua prisão. 15 quartos, 8 banheiros, 3 salas de estar, biblioteca, sala de cinema, academia, piscina olímpica e jardins que se estendiam por 2 hectares. Tudo isso servido por uma equipe de 12 funcionários que cumpriam suas funções com eficiência silenciosa. Eles o respeitavam, executavam suas ordens transmitidas por bilhetes ou gestos, mas jamais se aproximavam verdadeiramente. Victor terminava de jantar quando percebeu uma movimentação estranha no reflexo do espelho veneziano à sua frente. Uma figura pequena e ágil atravessava rapidamente o corredor principal. Franzindo a testa, levantou-se da cadeira e caminhou até a porta do salão. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelas arandelas de cristal que criavam pequenas poças de luz amarelada sobre o mármore travertino. Voltou para a mesa e continuou sua refeição, mas a curiosidade persistia. Em 15 anos de isolamento, desenvolvera uma percepção aguçada para qualquer alteração em sua rotina. Conhecia cada vibração da casa, cada movimento dos funcionários, cada mudança na disposição dos móveis. Aquela figura não fazia parte do padrão. Na noite seguinte, durante o jantar das 8 horas, tornou a perceber a mesma presença. Desta vez conseguiu vislumbrar melhor. Era uma adolescente, magra, de cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desarrumado. Carregava uma mochila escolar e caminhava com passos cautelosos, como quem tenta não ser notada. Definitivamente não era filha de nenhum de seus funcionários. Victor deixou o garfo sobre o prato e caminhou silenciosamente até a entrada do salão. A jovem havia parado no meio do corredor e olhava diretamente para ele. Seus olhos eram escuros e expressivos, mas não demonstravam medo. Apenas uma curiosidade serena que o intrigou. Por um longo momento, ambos se observaram. Victor esperava que ela se assustasse e fugisse, como faziam todas as crianças que ocasionalmente visitavam a propriedade com seus pais funcionários. Mas ela permaneceu imóvel,
sustentando seu olhar com uma maturidade surpreendente para alguém que aparentava ter cerca de 15 anos. Ele ergueu a mão direita num gesto questionador, como quem pergunta: "O que está fazendo aqui?" A jovem apontou para si mesma, depois para uma porta lateral que levava aos quartos de serviço, e em seguida fez o gesto universal de desculpas, juntando as palmas das mãos à frente do rosto. Victor assentiu lentamente. Compreendera que ela estava acompanhando alguém da equipe e se desculpava por ter se aventurado pelos corredores principais. Com um movimento sutil de cabeça, indicou que não havia problema. Esperava que ela se retirasse, mas a adolescente permaneceu parada, observando-o com aquela mesma expressão de curiosidade respeitosa. Intrigado, Victor gesticulou na direção do salão de jantar, como um convite discreto. A jovem hesitou por alguns segundos, olhou para os lados verificando se não havia ninguém observando, e então caminhou lentamente em sua direção. Dentro do salão, ela parou a uma distância respeitosa da mesa, claramente impressionada com a grandiosidade do ambiente. Os olhos dela percorreram os quadros nas paredes, o lustre de cristal bacará, a baixela de prata sobre o buffet mogno. Mas não havia ganância ou inveja em sua expressão, apenas uma admiração genuína pela beleza dos objetos. Victor apontou para uma das cadeiras do outro lado da mesa. A jovem balançou a cabeça negativamente e, para sua surpresa, sentou-se no chão, de costas para a parede, numa posição que claramente indicava que não pretendia incomodá-lo. Tirou da mochila um caderno encadernado e alguns lápis coloridos. Durante os 40 minutos seguintes, ela desenhou em silêncio enquanto Victor terminava seu jantar. Ocasionalmente, ele a observava disfarçadamente. Suas mãos se moviam com precisão e delicadeza sobre o papel. A concentração em seu rosto era absoluta, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Quando Victor se levantou para se retirar, ela rapidamente guardou os materiais e se pôs de pé. Fez uma pequena reverência respeitosa e se dirigiu à porta. Antes de sair, virou-se e apontou para o próprio peito, depois para o salão, e finalmente fez um gesto questionador. Victor compreendeu que ela perguntava se poderia voltar. Pela primeira vez em anos, ele sorriu genuinamente. Assentiu com a cabeça e gesticulou que ela seria bem-vinda. A jovem sorriu de volta, uma expressão tão luminosa que pareceu iluminar todo o ambiente, e desapareceu silenciosamente pelo corredor. Naquela noite, Victor permaneceu mais tempo que o habitual na sala de jantar, observando o local onde ela havia se sentado. Uma sensação estranha e esquecida começava a despertar em seu peito. Pela primeira vez em 15 anos, sentia-se menos sozinho. Nos 3 dias seguintes, ela voltou religiosamente no mesmo horário. Sempre se sentava no mesmo local, sempre desenhava em silêncio, sempre se despedia com a mesma reverência respeitosa. Victor começou a antecipar sua chegada com uma expectativa que há muito não experimentava. Na 5ª noite, sua curiosidade venceu a discrição. Quando ela se levantou para partir, ele gesticulou pedindo para ver o desenho. A jovem hesitou momentaneamente, mas então abriu o caderno na página em que trabalhara. Era um retrato dele próprio, mas não como se via no espelho todos os dias. Ela havia capturado algo em seus olhos que ele julgava perdido para sempre. Uma humanidade, uma profundidade emocional que transcendia a máscara de frieza que construíra ao longo dos anos. No desenho, ele não parecia o empresário solitário e amargurado que se tornara. Parecia apenas um homem que havia perdido algo importante e ainda guardava a esperança de reencontrá-lo. Victor estudou o desenho por longos minutos, sentindo uma emoção intensa e confusa subir pela garganta. Quando ergueu os olhos, viu que ela o observava com expectativa. Ele apontou para o retrato, depois para si mesmo, e finalmente juntou as mãos em sinal de agradecimento. Ela sorriu mais uma vez e, para sua surpresa, arrancou a folha do caderno e a depositou delicadamente sobre a mesa, ao lado do seu prato. Era um presente. Depois, se retirou como sempre fazia, deixando-o sozinho com aquela imagem de si mesmo que há anos não conseguia enxergar.
Naquela madrugada, Victor permaneceu acordado contemplando o desenho. Pela primeira vez desde que perdera a audição, sentia-se verdadeiramente visto por outra pessoa. Rose Muller terminou de organizar a cristaleira da sala de visitas e olhou discretamente o relógio na parede. 22h15. Chiara deveria estar terminando as lições na sala de estudos dos funcionários, mas há 5 dias não a encontrava lá quando terminava seus afazeres na ala nobre da mansão. Aos 38 anos, Rose trabalhava como governanta há 7 anos na propriedade dos Allianz. Era uma mulher de aparência simples, cabelos castanhos sempre presos num coque impecável, que executava suas funções com eficiência discreta. Criara Chiara sozinha desde os 2 anos de idade, quando o pai da menina simplesmente desapareceu, deixando apenas uma nota, dizendo que não estava preparado para ser pai. A vida não havia sido fácil. Rose trabalhou em 3 empregos durante anos para conseguir sustentar a filha e pagar uma escola particular. Quando conseguiu a posição na mansão Allianz, com salário digno e a possibilidade de trazer Chiara nos turnos noturnos, sentiu que finalmente Deus havia ouvido suas orações. O emprego era estável, bem remunerado, e Victor Allianz, apesar da fama de solitário e difícil, sempre a tratara com respeito e justiça. Caminhou pelos corredores de serviço em direção ao quarto que utilizavam como sala de estudos improvisada. Chiara não estava lá. Seus livros permaneciam abertos sobre a mesa, mas a mochila e os materiais de desenho haviam desaparecido. Um frio percorreu sua espinha. Nos 7 anos trabalhando ali, jamais permitiu que Chiara se aventurasse pela ala principal da mansão. Victor Allianz era um homem justo, mas também conhecido por valorizar extremamente sua privacidade. Não toleraria que a filha de uma funcionária invadisse seus espaços pessoais. Rose percorreu discretamente os corredores de serviço, verificou a cozinha, a lavanderia, a biblioteca dos funcionários. Nada. O pânico começou a tomar conta dela quando ouviu passos leves vindo da direção do salão de jantar principal. Espiou cautelosamente pela porta entreaberta e sentiu o mundo desabar. Chiara estava sentada no chão do luxuoso salão, desenhando tranquilamente enquanto Victor Allianz jantava a poucos metros de distância. Pior ainda, ele parecia completamente ciente da presença da menina e não demonstrava nenhum sinal de irritação. Rose respirou fundo, preparou-se para o pior e entrou no salão. Victor ergueu os olhos do prato e a viu. Chiara se levantou rapidamente com expressão de culpa. Senhor Allianz, peço 1000 desculpas. Rose fez uma reverência respeitosa, as palavras saindo atropeladas. Chiara não deveria estar aqui. Ela sabe que não pode incomodar o senhor. Vou levá-la imediatamente e garanto que isso não acontecerá novamente. Victor observou a cena por alguns segundos. Rose estava visivelmente apavorada. Chiara mantinha a cabeça baixa com as bochechas coradas de vergonha. Ele se levantou da cadeira, caminhou até a escrivaninha no canto do salão e rabiscou algumas palavras num papel. Voltou e entregou o bilhete para Rose, que leu com crescente surpresa. Ela não me incomoda. Pode continuar vindo se quiser. É uma companhia agradável. Rose releu a mensagem 2 vezes, sem conseguir acreditar. Senhor, não posso aceitar que ela abuse de sua bondade. Chiara é uma boa menina, mas é apenas uma adolescente. Não quero que cause transtornos. Victor balançou a cabeça negativamente e escreveu outro bilhete. Não é transtorno. Faz 15 anos que janto sozinho. Ela pode ficar. Chiara ergueu os olhos, surpresa e esperançosa. Rose ainda hesitava, preocupada com as possíveis consequências. Na empresa onde trabalhara anteriormente, fora demitida, quando sua antiga patroa descobriu que, ocasionalmente, levava Chiara para o trabalho. Se o senhor tem certeza, disse Rose, ainda incerta, mas ela não pode atrapalhar suas refeições ou incomodá-lo de qualquer forma. Victor acenou afirmativamente e voltou a escrever. Ela não incomoda. Desenha em silêncio. É uma artista talentosa. Foi então que Rose notou o papel sobre a mesa de jantar. Era um retrato de Victor Allianz, mas não o homem frio e distante que ela conhecia profissionalmente.
O desenho revelava uma profundidade emocional, uma humanidade que ela jamais havia percebido em seus 7 anos de trabalho. Kiara desenhou. "Ah, isso?" perguntou impressionada. Kiara assentiu timidamente. Era a primeira vez que falava na presença de Victor, e sua voz saiu baixa e hesitante. "Eu gosto de desenhar pessoas, principalmente seus olhos. Eles contam histórias." Victor a observou com atenção. Era a primeira vez que ouvia sua voz. Havia algo de especial na maneira como ela falava, uma sinceridade que tocava algo profundo em seu interior. Escreveu outro bilhete e o entregou diretamente para Kiara. "Que história meus olhos contam?" Ela leu a pergunta e pensou cuidadosamente antes de responder. "Uma história de alguém que perdeu algo muito importante, mas que ainda tem esperança de ser feliz novamente." A resposta deixou Victor sem palavras. Em 2 frases simples, uma adolescente de 15 anos havia demonstrado mais compreensão sobre sua condição emocional do que 15 anos de terapeutas e psiquiatras. Rose observava a interação com crescente fascínio. Nunca havia visto Victor Allianz demonstrar qualquer interesse genuíno por outra pessoa. Ele sempre fora educado e justo, mas mantinha uma distância profissional absoluta. Agora, pela primeira vez, parecia verdadeiramente engajado numa conversa. Kiara sempre foi especial para perceber os sentimentos das pessoas, Rose explicou. Desde pequena, ela consegue ver coisas que os adultos não percebem. Victor escreveu. É um dom raro. Durante a hora seguinte, uma comunicação inusitada se estabeleceu entre os 3. Victor escrevia perguntas e comentários. Kiara respondia com sua franqueza característica. E Rose mediava a conversa, traduzindo ocasionalmente os gestos de Victor para a filha. Descobriram que Kiara estudava numa escola pública do centro da capital, que sonhava em cursar artes plásticas na universidade, mas temia não ter condições financeiras. Seus desenhos revelavam um talento natural impressionante, mas ela nunca havia tido aulas formais de arte. Victor, por sua vez, revelou através de bilhetes que antes de perder a audição, havia sido um apreciador das artes. Possuía uma coleção valiosa de quadros, frequentava galerias e vernissagens, chegara até mesmo a pintar como hobby. Tudo isso desaparecera quando o silêncio se instalou em sua vida. Por que parou de pintar? Perguntou Kiara com sua curiosidade típica. Victor hesitou antes de escrever a resposta. Perdi a inspiração quando perdi a audição. A arte sempre esteve ligada aos sentidos para mim. Sem conseguir ouvir, senti que havia perdido a conexão com a criatividade. Mas o senhor ainda tem os olhos, Kiara observou, e as mãos, e o coração. A arte não vem só da audição. Rose sorriu ao ouvir a resposta da filha. Era típico de Kiara ver simplicidade onde os adultos criavam complicações. Victor estudou o comentário da jovem por longos minutos. Havia algo profundamente verdadeiro em suas palavras. Talvez houvesse passado 15 anos se concentrando no que havia perdido, ao invés de valorizar o que ainda possuía. Quando a noite chegou ao fim, Victor escreveu um bilhete final. Gostaria que vocês voltassem amanhã. Tenho algo para mostrar a Kiara. Rose aceitou o convite, ainda surpresa com a reviravolta dos acontecimentos. Jamais imaginaria que sua filha conseguiria estabelecer uma conexão com o patrão solitário que durante 7 anos jamais demonstrara interesse em conversas pessoais. Na manhã seguinte, Victor passou horas no escritório pensando no encontro da noite anterior. Pela primeira vez em 15 anos, havia genuinamente desfrutado a companhia de outras pessoas. Havia algo na presença de Kiara que diminuía o peso do silêncio, que tornava sua solidão mais suportável. Decidiu que era hora de abrir uma porta que mantinha fechada há mais de uma década. Naquela noite, quando Rose e Kiara chegaram ao salão de jantar, encontraram Victor esperando com uma chave dourada nas mãos. Ele se levantou e gesticulou para que o seguissem. Caminharam pelos corredores até chegarem a uma porta dupla que Kiara nunca havia visto aberta. Victor inseriu a chave na fechadura e empurrou as portas, revelando um ambiente que deixou ambas sem fôlego. Era um ateliê completo. Cavaletes, tintas, pincéis, telas em branco, esculturas inacabadas. Uma clarabóia no teto permitia que a luz natural
banhe o ambiente durante o dia. Era o espaço mais bonito e inspirador que Kiara já havia visto. "É aqui que o senhor pintava?" perguntou Rose impressionada. Victor assentiu e entregou um bilhete para Kiara. 15 anos fechado. Talvez seja a hora de voltar a criar. As semanas seguintes transformaram a rotina da mansão de uma maneira que ninguém conseguiria imaginar. Todas as noites, após o jantar no salão principal, Victor conduzia Kiara ao ateliê, onde ela passava 2 horas explorando os materiais e criando obras que impressionavam cada vez mais. Rose observava de longe essa amizade inusitada com sentimentos mistos. Por um lado, ficava feliz vendo a filha tão inspirada e motivada. Kiara havia encontrado no ateliê um universo de possibilidades que jamais tivera acesso. Por outro lado, preocupava-se com o apego que a menina estava desenvolvendo por aquele ambiente e por Victor. No início, Victor apenas observava Kiara pintar. Sentava-se numa poltrona de couro no canto do ateliê e a contemplava trabalhar, fascinado pela naturalidade com que ela manuseava os pincéis e misturava as cores. Era como se ela tivesse nascido para aquilo. Gradualmente, Victor começou a pegar alguns pincéis e fazer pequenos experimentos numa tela separada. Primeiro foram apenas manchas de cor, depois formas abstratas, até que lentamente figuras reconhecíveis começaram a emergir. Suas mãos lembravam dos movimentos que haviam ficado dormentes por 15 anos. A comunicação entre eles evoluiu para além dos bilhetes. Victor ensinou alguns sinais básicos em libras para Kiara, que os aprendeu com a rapidez típica dos adolescentes. Desenvolveram também uma linguagem própria de gestos relacionados à arte, maneiras de expressar cores, texturas, emoções através das mãos. Uma noite, enquanto Kiara pintava um retrato da própria mãe, Victor se aproximou para observar seu trabalho mais de perto. Foi então que notou algo que o fez parar abruptamente. No canto da tela, Kiara havia pintado sua assinatura, C. Alliance. Victor apontou para a assinatura e fez um gesto de interrogação. Kiara corou intensamente. "Desculpe", disse ela constrangida. "Eu sei que não deveria usar esse nome. É que sempre sonhei em ter um nome de artista importante. E Alliance soa tão elegante." Victor estudou a expressão embaraçada da jovem. Havia algo profundamente tocante na ingenuidade daquele gesto. Ela admirava tanto sua família que desejava carregar o mesmo nome. Pegou um pincel, molhou-o em tinta preta e, na mesma tela, ao lado da assinatura de Kiara, escreveu V. Alliance. Era a primeira vez que assinava uma obra em 15 anos. Kiara olhou alternadamente para as 2 assinaturas e sorriu com uma alegria que iluminou todo o seu rosto. "Podemos ser uma família de artistas?" perguntou com a espontaneidade típica da idade. A pergunta atingiu Victor como um raio. Família, uma palavra que não pronunciava nem pensava há anos. Desde que perdera a audição, convencera-se de que estava destinado à solidão. Jamais se casara, jamais tivera filhos, sempre acreditara que sua deficiência o tornaria um fardo para qualquer pessoa que se aproximasse. Mas ali estava aquela jovem extraordinária, que enxergava possibilidades onde ele via apenas limitações, que falava de família como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela madrugada, Victor permaneceu no ateliê muito depois de Rose e Kiara partirem. Observou as telas que haviam criado juntos nas últimas semanas. Havia algo diferente em seu trabalho recente. As cores eram mais vivas, as formas mais expressivas. Era como se a presença de Kiara houvesse desbloqueado uma criatividade que julgava perdida para sempre. Decidiu fazer algo que não fazia há décadas. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para seu advogado Marco Salem. "Preciso conversar com você amanhã sobre um assunto pessoal importante." Na manhã seguinte, Marco chegou à mansão intrigado. Conhecia Victor há 15 anos e jamais o havia visto solicitar uma reunião sobre assuntos pessoais. Sempre discutiam apenas negócios, investimentos, questões legais relacionadas às empresas. Victor o recebeu no escritório e, através de bilhetes, explicou a situação.
Contou sobre Chiara, sobre o talento extraordinário da jovem, sobre como ela havia transformado sua vida nas últimas semanas. Marco escutou com crescente surpresa. Você está pensando em adotá-la? Perguntou Marco, incrédulo. Victor escreveu. Não sei ainda, mas quero entender quais são as possibilidades legais. Ela tem apenas a mãe que trabalha aqui. São pessoas especiais, Marco. Chiara tem um futuro brilhante pela frente, mas precisa de oportunidades que sua condição financeira não pode oferecer. Marco balançou a cabeça, preocupado. Victor, você precisa ter muito cuidado. Uma decisão como essa pode ter implicações complexas. E se a mãe da menina interpretar mal suas intenções? E se ela quiser se aproveitar da situação financeiramente? Rose não é esse tipo de pessoa, Victor escreveu com firmeza. Trabalha aqui há 7 anos. É íntegra e honesta. Jamais pediu favores. Jamais se aproveitou da posição. Mesmo assim, Marco insistiu, você precisa considerar que está emocionalmente envolvido. 15 anos de isolamento podem ter afetado seu julgamento. Talvez seja melhor ajudar a menina de outras formas. Uma bolsa de estudos, por exemplo. Victor refletiu sobre as palavras do amigo. Marco tinha razão em ser cauteloso, mas havia algo mais profundo em jogo. Pela primeira vez em 15 anos, sentia-se verdadeiramente vivo. A presença de Chiara havia preenchido um vazio que nem mesmo ele sabia que existia. Quero que você investigue discretamente a situação familiar delas, escreveu finalmente. Não para prejudicá-las, mas para entender melhor as circunstâncias. Se vou ajudar, quero fazer da maneira correta. Marco concordou relutantemente e se comprometeu a fazer uma investigação discreta e respeitosa. 3 dias depois, os resultados da investigação chegaram. Marco trouxe um dossiê completo sobre Rose e Chiara Muller. As informações eram surpreendentes. Rose havia se casado aos 19 anos com um homem chamado Theo Carmin, que desapareceu quando Chiara tinha 2 anos. Mas havia detalhes sobre Theo que Victor não esperava. Ele não era apenas um pai ausente. Era músico, tinha sido violinista da Orquestra Sinfônica da capital e havia participado de vários concertos que Victor frequentara antes de perder a audição. Mais intrigante ainda, Theo havia sido paciente do mesmo hospital onde Victor foi tratado quando contraiu meningite. Os registros médicos mostravam que Theo esteve internado no mesmo período, também por complicações neurológicas. Isso pode ser apenas uma coincidência, disse Marco. Aquele hospital trata muitos casos neurológicos complexos. Mas Victor sentia que havia algo mais. Pediu que Marco investigasse mais profundamente a conexão. 2 semanas depois, a verdade emergiu de uma forma que nenhum deles poderia antecipar. Marco retornou com documentos médicos que revelavam uma realidade devastadora. Theo Carmin não havia simplesmente abandonado a família. Ele havia desenvolvido uma condição neurológica degenerativa que afetava progressivamente suas capacidades cognitivas e motoras. Os médicos haviam diagnosticado uma forma rara de esclerose múltipla que evoluía rapidamente. Theo havia tomado a decisão de se internar numa clínica especializada no interior, financiando o tratamento com suas economias, para que Rose não tivesse que arcar com os custos. Havia deixado instruções para que ela acreditasse que ele havia simplesmente partido para que pudesse refazer sua vida sem carregar o peso de cuidar de um marido doente. O mais chocante de tudo, Theo ainda estava vivo. Vivia numa clínica especializada a 200 quilômetros da capital, em estado avançado da doença, mas ainda consciente. Victor segurou os documentos com mãos trêmulas. Rose e Chiara viviam há 13 anos acreditando que o pai de família as havia abandonado por covardia ou desinteresse. A realidade era que ele havia feito o maior sacrifício de amor que um homem poderia fazer: afastar-se para protegê-las. Naquela noite, quando Chiara chegou para sua sessão de pintura habitual, Victor a observou com uma intensidade diferente. Ela estava criando um autorretrato, concentrada e feliz, completamente alheia ao drama que envolvia sua família. Victor tomou uma decisão. Escreveu um bilhete e o entregou para Chiara. Você gostaria de conhecer melhor sua história familiar? Chiara olhou para ele com curiosidade. Como assim?
Às vezes o passado guarda segredos que podem mudar nossa compreensão do presente. Victor escreveu cuidadosamente. Você estaria disposta a acompanhar-me numa viagem? Chiara assentiu sem hesitar. Confiava em Victor mais do que em qualquer adulto que conhecera, exceto sua mãe. Victor sabia que estava prestes a alterar fundamentalmente a vida de Rose e Chiara, mas também sabia que elas tinham direito à verdade. A viagem até a clínica no interior levou 3 horas. Victor dirigia seu Mercedes em silêncio, observando ocasionalmente pelo espelho retrovisor Rose e Chiara no banco traseiro. Havia decidido contar a verdade para Rose antes de partirem, mas ela insistira que queria ver por si mesma o que Victor havia descoberto. Rose mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada quilômetro. 13 anos de certeza sobre o abandono do marido estavam sendo questionados, e ela não sabia se estava preparada para enfrentar a realidade. Chiara, ao seu lado, estava curiosa, mas confiante, ainda sem compreender completamente a magnitude do que estavam prestes a descobrir. A Clínica Santa Helena ficava numa região montanhosa, cercada por jardins bem cuidados e uma arquitetura que priorizava a tranquilidade e o conforto dos pacientes. Victor havia telefonado antecipadamente, explicando a situação para a direção médica e obtendo autorização para a visita. Dr. Pietro Olins, neurologista responsável pelo caso de Theo, os recebeu em seu consultório com expressão solene. Era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e olhos bondosos, que claramente lidava com situações delicadas há décadas. Senhora Muller, disse ele, dirigindo-se a Rose, quero que saiba que seu marido sempre pediu que mantivéssemos seu paradeiro em sigilo. Ele acreditava que seria melhor para vocês acreditarem que ele havia partido voluntariamente. Rose respirou fundo. Doutor, eu preciso entender. O que exatamente aconteceu com Theo? Dr. Pietro abriu o prontuário médico e explicou cuidadosamente. Theo foi diagnosticado com esclerose múltipla primariamente progressiva quando sua filha tinha 2 anos. É uma forma especialmente agressiva da doença que afeta progressivamente as funções motoras e cognitivas. Ele sabia que sua condição se deterioraria rapidamente e que os custos do tratamento seriam proibitivos para uma família jovem. Chiara escutava em silêncio, tentando processar informações sobre um pai que jamais conhecera realmente. Ele nunca me abandonou? Perguntou com voz pequena. Muito pelo contrário, respondeu o médico. Theo vendeu todos os seus instrumentos musicais, usou suas economias e até mesmo pediu empréstimos para garantir que seu tratamento fosse financiado sem afetar vocês. Deixou instruções específicas para que vocês jamais soubessem a verdade. Rose começou a chorar silenciosamente. 13 anos de mágoa e ressentimento estavam se dissolvendo, sendo substituídos por uma mistura de amor e dor que ela não sabia como processar. Como ele está agora? Perguntou Victor, escrevendo a pergunta num papel. Theo mantém suas capacidades cognitivas em grande parte preservadas, explicou o Dr. Pietro. Fisicamente está numa cadeira de rodas, tem dificuldades de fala, mas ainda é capaz de comunicação. Curiosamente, nunca perdeu sua paixão pela música. Tocamos gravações de concertos que ele costumava participar e sempre reage emocionalmente. Posso vê-lo? Rose perguntou, enxugando as lágrimas. Ele não sabe que vocês estão aqui, disse o médico. Será um choque para ele, mas talvez seja hora da verdade para todos. Caminharam pelos corredores da clínica até chegarem a um jardim interno, onde vários pacientes aproveitavam a tarde ensolarada. Theo estava sentado numa cadeira de rodas próximo a uma fonte, usando fones de ouvido e com expressão serena. Aos 41 anos, ainda era possível reconhecer o homem jovem que Rose havia amado. Seu cabelo estava completamente grisalho, o corpo visivelmente fragilizado pela doença, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade que ela lembrava. Rose se aproximou lentamente. Quando Theo a viu, sua expressão mudou dramaticamente. Tirou os fones de ouvido com um movimento trêmulo e tentou falar, mas as palavras saíram confusas e difíceis de entender.
Theo, Rose disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Eu descobri a verdade. Descobri tudo. Theo começou a chorar, tentando articular palavras que saíam fragmentadas. Rose, perdoa. Não querias peso. Você nunca foi um peso, Rose segurou suas mãos. Você foi o homem mais corajoso que conheci, e eu não sabia. Kiara se aproximou cautelosamente. Theo a observou com incredulidade. A menina de 2 anos que ele deixara havia se tornado uma jovem linda e talentosa. Pai? Ela disse hesitante. Era a primeira vez que pronunciava essa palavra conscientemente. Theo estendeu uma mão trêmula na direção da filha. Kiara a segurou delicadamente. Eu desenho, disse ela, tentando encontrar palavras adequadas. Pinto. Tenho talento para a arte. Os olhos de Theo se iluminaram. Ele apontou para si mesmo e depois para ela, tentando comunicar uma conexão. Dr. Pietro se aproximou para ajudar na comunicação. Theo, sua filha herdou sua sensibilidade artística. Ele sempre disse que música e arte eram a mesma linguagem, apenas expressa de formas diferentes. Victor observava a cena com emoção intensa. Estava presenciando um encontro que ele próprio havia tornado possível, mas que transcendia qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Durante as 2 horas seguintes, a família se reconectou através de gestos, palavras fragmentadas, toques e muitas lágrimas. Rose contou sobre os anos de luta, sobre o trabalho na mansão, sobre como havia criado Kiara sozinha. Kiara mostrou alguns desenhos que trouxera na mochila, e Theo reagiu a cada um com admiração genuína. Dr. Pietro explicou que Theo sempre perguntava sobre a família, mas nunca permitira que tentassem contato. Ele temia que vocês viessem por obrigação, por pena. Queria que vivessem suas vidas livremente. Mas nós tínhamos o direito de escolher, Rose disse. Tínhamos o direito de enfrentar isso juntos. Theo assentiu lentamente, compreendendo pela primeira vez que sua decisão, embora motivada pelo amor, havia privado todos eles de anos de convivência e apoio mútuo. Quando chegou a hora de partir, a despedida foi dilacerante. Mas desta vez, não seria permanente. Rose prometeu voltar, e Kiara se comprometeu a trazer mais desenhos na próxima visita. No caminho de volta para a capital, o carro permaneceu silencioso por longo tempo. Cada um processava as revelações e suas implicações. Foi Kiara quem quebrou o silêncio. Victor, por que você fez isso? Por que nos ajudou a descobrir a verdade? Victor parou o carro num posto de gasolina e escreveu cuidadosamente sua resposta. Porque vocês me ajudaram a redescobrir que a vida vale a pena, mesmo quando parece impossível. Theo fez uma escolha corajosa, mas baseada no medo de ser um fardo. Eu fiz a escolha oposta, também baseada no medo. Aprendi com vocês que o amor verdadeiro é sobre compartilhar as dificuldades, não evitá-las. Rose leu o bilhete e compreendeu que Victor havia encontrado sua própria cura através da jornada deles. Obrigada, disse simplesmente, por tudo. Naquela noite, de volta à mansão, os 3 se sentaram no ateliê. Kiara começou um novo desenho. Era a família reunida no jardim da clínica. Não era um retrato perfeito, mas capturava perfeitamente a emoção do reencontro. Victor a observou trabalhar e tomou uma decisão que mudaria tudo. Escreveu um bilhete e o entregou para Rose. Gostaria de propor algo. Theo precisa de cuidados especiais. Vocês precisam estar perto dele. Eu posso transferi-lo para uma clínica aqui na capital, e vocês podem morar na ala oeste da mansão permanentemente. Em troca, Kiara continuaria aprendendo arte. E vocês seriam família. Rose leu o bilhete 3 vezes antes de compreender completamente o que Victor estava oferecendo. Não era apenas um trabalho melhor ou ajuda financeira, era uma integração completa de suas vidas. Você tem certeza? Perguntou. É uma responsabilidade enorme, e Theo pode nunca melhorar. Victor escreveu. Família não é sobre perfeição. É sobre estar junto nas dificuldades e nas alegrias. Kiara parou de desenhar e olhou para Victor com expressão séria.
Isso significa que você seria como um pai para mim? A pergunta atingiu Victor no cerne de suas emoções. Durante 42 anos jamais havia considerado seriamente a paternidade. Agora, uma jovem extraordinária estava lhe oferecendo a oportunidade de ser parte de uma família. Se vocês me permitirem, escreveu, seria a maior honra da minha vida. Naquela madrugada, pela primeira vez em 15 anos, Victor adormeceu com um sorriso no rosto. Sua casa, finalmente, estava se tornando um lar. 3 meses depois, a mansão Allianz havia se transformado de uma forma que impressionava até mesmo os funcionários mais antigos. A ala oeste, antes utilizada apenas para hóspedes ocasionais, agora abrigava uma família. Rose havia deixado seu antigo quarto de empregada para ocupar uma suíte confortável, e Chiara tinha pela primeira vez na vida um quarto só dela, com vista para os jardins e luz natural perfeita para desenhar. A maior mudança, porém, acontecera no quarto adaptado especialmente para Theo. Victor havia contratado enfermeiros especializados e fisioterapeutas, transformando um dos quartos em um ambiente hospitalar completo, mas aconchegante. Theo agora recebia cuidados de primeira qualidade a poucos metros da família. A convivência diária havia trazido descobertas surpreendentes. Theo, apesar das limitações físicas, mantinha uma inteligência aguda e um senso de humor que conquistou até mesmo os funcionários mais reservados. Havia desenvolvido uma forma particular de comunicação com Victor, baseada em gestos e expressões que ambos compreendiam intuitivamente. Victor descobriu que Theo havia sido um músico excepcional. Antes da doença, era primeiro violinista da orquestra sinfônica e havia gravado 2 álbuns como solista. Quando Victor trouxe um toca-discos para o quarto de Theo e colocou suas antigas gravações, presenciou algo extraordinário. Mesmo com as limitações de fala, Theo conseguia reger a música com movimentos sutis das mãos, lembrando cada nota, cada dinâmica, cada nuance emocional das peças. Chiara passava horas no quarto do pai, desenhando enquanto ele escutava a música. Havia descoberto que conseguia capturar no papel as emoções que Theo expressava enquanto ouvia suas antigas gravações. Seus desenhos se tornaram mais profundos, mais emocionalmente complexos. Rose floresceu de uma forma que surpreendeu a todos. Liberta da pressão de sustentar a família sozinha, pôde voltar a estudar. Victor havia oferecido para financiar um curso de enfermagem especializada, descobrindo que ela sempre sonhara em trabalhar na área de saúde. Todas as manhãs, após cuidar de Theo e da casa, ela estudava na biblioteca, preparando-se para realizar um sonho adiado por mais de 15 anos. A própria rotina de Victor havia mudado completamente. O jantar solitário foi substituído por refeições em família, onde conversavam através de uma mistura de língua de sinais, bilhetes e palavras lentas, mas compreensíveis, de Theo. As noites no ateliê se tornaram sessões familiares de arte, onde até mesmo Theo participava, orientando cores e composições com gestos sutis. Marco Salem observava essas mudanças com sentimentos contraditórios. Como advogado e amigo de longa data, preocupava-se com as implicações legais e financeiras da nova situação. Victor havia gastado uma fortuna adaptando a casa, contratando profissionais de saúde e planejava custear a educação universitária de Chiara. Victor, você precisa formalizar essa situação, disse Marco durante uma de suas visitas mensais. Se algo acontecer com você, Rose e Chiara ficarão desprotegidas. Você deveria considerar uma adoção legal de Chiara e providências para garantir o futuro da família. Victor refletiu sobre as palavras do amigo. Havia se tornado tão confortável com a nova dinâmica que não pensara nas questões práticas. Escreveu: "O que você sugere?" "Uma adoção formal seria o ideal", respondeu Marco. Chiara se tornaria legalmente sua filha, com todos os direitos de herança. Também podemos estabelecer um fundo fiduciário para os cuidados de Theo e a educação de Chiara. A ideia empolgou Victor, mas ele sabia que precisava discutir com a família. Naquela noite, durante o jantar, broche o assunto. "Chiara", escreveu num bilhete,
Como você se sentiria se eu oficialmente me tornasse seu pai legal? Kiara parou de comer e olhou para ele com olhos brilhantes. Você faria isso? De verdade? Rose interveio preocupada. Victor, isso é uma decisão muito séria. A adoção é permanente. E se você mudar de ideia no futuro? Victor escreveu cuidadosamente. Rose, eu não mudaria de ideia. Vocês são minha família. Quero garantir que Kiara tenha todas as oportunidades possíveis e que Theo tenha cuidados para sempre. Theo, que acompanhava a conversa com dificuldade, mas compreendendo o essencial, fez um gesto de aprovação. Era difícil para ele articular, mas conseguiu dizer: sim, Victor, bom pai. As palavras de Theo tocaram Victor profundamente. Estava recebendo a bênção do pai biológico de Kiara para se tornar seu pai adotivo. Kiara se levantou da cadeira e correu para abraçar Victor. Eu quero sim. Quero ser sua filha oficial. Rose observou a cena com lágrimas nos olhos. Sua filha, que durante 15 anos só tivera uma mãe, agora teria 2 pais que a amavam incondicionalmente. Os procedimentos legais levaram 2 meses para serem concluídos. Durante esse período, Victor providenciou também outras mudanças significativas. Matriculou Kiara numa escola particular renomada por seu programa de artes visuais, contratou professores particulares para complementar sua educação artística e começou a planejar sua entrada na universidade. Theo teve uma melhora surpreendente com os cuidados especializados. A fisioterapia havia recuperado parte de sua mobilidade e a fonoaudiologia estava ajudando-o a comunicar-se mais claramente. Mais importante, estar perto da família havia renovado sua vontade de viver. No dia em que a adoção foi oficializada, a família inteira foi ao cartório. Chiara assinou os documentos com o nome Kiara Muller Allianz, escolhendo manter o sobrenome da mãe junto com o novo. Victor ficou emocionado ao perceber que ela queria honrar tanto a família, biológica quanto a adotiva. Naquela noite fizeram uma celebração especial no ateliê. Kiara havia preparado uma surpresa, um retrato da nova família. Na pintura estavam os 4 juntos, com Victor e Rose de pé, atrás de Theo na cadeira de rodas, e Kiara ao lado. Mas o que mais impressionou Victor foi o fundo da pintura. Ela havia criado uma representação visual da música, ondas de cor que fluíam em torno da família, simbolizando como a arte e a música os haviam unidos. É assim que vejo nossa família, explicou Kiara. Diferentes talentos, diferentes desafios, mas todos conectados pela mesma linguagem de amor. Victor estudou a pintura por longos minutos. Havia algo profético naquela imagem, como se Kiara houvesse capturado não apenas como eles eram, mas como poderiam se tornar. Rose se aproximou dele. Obrigada, Victor. Você nos deu muito mais que uma casa, nos deu esperança. Mas nem tudo estava resolvido. Uma semana após a celebração da adoção, Marco trouxe notícias preocupantes. Victor, estou recebendo algumas ligações estranhas, disse ele durante uma reunião no escritório. Jornalistas fazendo perguntas sobre sua vida pessoal, sobre a família que está morando aqui. Victor franziu a testa. Em 15 anos de isolamento, jamais havia sido alvo de interesse da imprensa. O que eles querem saber? Estão investigando a história da adoção, as circunstâncias, os gastos que você tem feito, Marco explicou. Parece que alguém está tentando criar uma narrativa de que você está sendo explorado por uma família oportunista. A ideia revoltou Victor. Rose e Kiara eram as pessoas mais íntegras que conhecia. Jamais haviam pedido nada, jamais se aproveitaram de sua generosidade. Quem está por trás disso? Escreveu. Marco hesitou antes de responder. Tenho suspeitas de que pode ser alguém da sua própria família. Seus primos, Felipe e Ana Carman, sempre questionaram. Suas decisões financeiras. Com a adoção, eles perderam parte significativa da herança futura. Victor sentiu uma fúria que não experimentava há anos. Felipe e Ana eram filhos do irmão de seu pai, que havia deixado o país nos anos 1990 para trabalhar na Europa. Mantinham contato esporádico, mas Victor sempre soubera que eles especulavam sobre sua fortuna, especialmente considerando que ele não tinha filhos.
Eles podem contestar a adoção? Perguntou. Legalmente não, Marco tranquilizou. Está tudo em ordem, mas podem criar problemas na imprensa, questionar sua capacidade de julgamento, alegar que você está sendo manipulado. Victor tomou uma decisão. Marque uma reunião com eles. É hora de esclarecer as coisas definitivamente. Naquela noite, Victor contou para a família sobre a situação. Rose ficou visivelmente preocupada. Victor, se sua família está questionando suas decisões por nossa causa, talvez seja melhor mantermos distância por um tempo, disse ela. Não, Victor escreveu firmemente. Vocês são minha família agora. Não vou permitir que ninguém questione isso ou tente nos separar. Chiara se aproximou e segurou sua mão. Pai, não importa o que digam. Nós sabemos quem somos uns para os outros. Era a primeira vez que ela o chamava simplesmente de pai, sem qualificações. A palavra ressoou no coração de Victor como a melodia mais bela que já havia escutado. Mas Victor sabia que a tempestade que se aproximava testaria a força dos laços que haviam construído. A reunião estava marcada para uma quinta-feira no escritório central da empresa. Victor não via Felipe e Ana Carmim há 3 anos, desde o funeral de uma tia distante. Chegaram pontualmente às 15 horas, acompanhados por um advogado que Victor não conhecia. Felipe, aos 38 anos, era um homem de aparência impecável, que trabalhava como consultor financeiro em Londres. Ana, de 35, vivia em Paris, onde dirigia uma galeria de arte. Ambos haviam herdado a elegância fria da família, mas também uma ambição que Victor sempre considerara excessiva. Victor, Felipe cumprimentou formalmente. Obrigado por aceitar nos receber. Ana se sentou sem cerimônias. Vamos direto ao ponto. Estamos preocupados com as decisões que você tem tomado recentemente. Victor gesticulou para Marco, que leu em voz alta o comunicado que haviam preparado. O Sr. Victor Allianz está em plena capacidade mental e jurídica. Todas as suas decisões recentes foram tomadas de forma consciente e voluntária. Não questionamos sua capacidade mental, disse Felipe. Questionamos as circunstâncias. Um homem que viveu isolado por 15 anos, de repente abre sua casa e adota uma adolescente desconhecida. Isso levanta questões. Ana abriu uma pasta e espalhou algumas fotografias sobre a mesa. Contratamos um investigador particular. Essas fotos mostram os gastos que você tem feito. Reformas de centenas de milhares de reais, equipamentos médicos caríssimos, uma equipe de enfermeiros particular. Victor examinou as fotografias com crescente indignação. Alguém havia estado espionando sua propriedade, documentando sua vida privada. Qual é o ponto que querem provar? Escreveu ele. O ponto, disse o advogado dos primos, é que existe um padrão de comportamento que sugere manipulação emocional. Uma empregada doméstica e sua filha adolescente, de repente, se tornaram beneficiárias de uma fortuna de bilhões. Rose trabalha para mim há 7 anos, Victor escreveu. É uma pessoa íntegra e honesta. Talvez ela seja, concordou Ana, mas 7 anos é tempo suficiente para planejar uma abordagem. Uma filha bonita e talentosa, histórias emocionantes sobre um pai abandonado, muito conveniente. A acusação deixou Victor furioso. Escreveu rapidamente. Vocês não conhecem Rose nem Chiara. Não sabem nada sobre o caráter delas. Sabemos que você está prestes a alterar substancialmente seu testamento, Felipe declarou. E temos o direito de questionar isso, considerando que somos seus únicos parentes vivos. Foi então que Marco interveio. Na verdade, vocês não são os únicos parentes do Victor. Todos na sala se voltaram para ele com expressão de surpresa. Marco continuou. Tivemos acesso recentemente a documentos que haviam sido perdidos durante a imigração do seu avô para o Brasil. Victor tem uma prima em 1º grau que vive no sul do país. Victor olhou para Marco com incredulidade. Em 42 anos, jamais soubera da existência de outros parentes. Isso é impossível, disse Ana. Conhecemos toda a árvore genealógica da família. Marco abriu uma pasta e retirou certidões de nascimento e documentos de imigração. Olivia Limen é filha de Agnes Allianz
irmã mais nova do avô de Victor. Agnes emigrou para o Brasil em 1945, mas se estabeleceu no Rio Grande do Sul, não em São Paulo como o resto da família. Perderam contato durante os anos de guerra. Victor estudou os documentos com atenção. Agnes Alliance. O nome lhe era vagamente familiar de histórias que seu avô contava sobre a família na Europa. Olivia tem 51 anos, continuou Marco. É viúva, tem 2 filhos adultos, e durante toda a vida acreditou que não tinha mais parentes da família Alliance no Brasil. Felipe e Ana trocaram olhares preocupados. A existência de outra herdeira legítima complicava seus planos. Onde está essa Olivia agora? Perguntou Ana. A caminho de São Paulo, respondeu Marco. Victor pediu que eu a contatasse quando descobrimos sua existência. Ela chegará amanhã. Victor havia tomado essa decisão na noite anterior. Se Felipe e Ana questionavam suas escolhas por interesse financeiro, queria que conhecessem toda a verdade sobre a família. Isso muda alguma coisa, admitiu o advogado dos primos, mas não invalida nossas preocupações sobre a influência dessa empregada e sua filha. Foi nesse momento que a porta do escritório se abriu. Rose entrou acompanhada de Tiara, ambas claramente nervosas. Desculpe interromper, disse Rose, mas eu preciso dizer algo. Victor gesticulou para que ela se aproximasse. Rose respirou fundo e se dirigiu a Felipe e Ana. Eu ouvi o que vocês disseram sobre mim e minha filha, sobre planejamento e manipulação. Ana a observou com desdém. E o que tem a dizer em sua defesa? Que vocês estão certos, Rose respondeu, deixando todos chocados. Eu manipulei a situação. Victor olhou para Rose com expressão de surpresa e dor. Tiara segurou a mão da mãe, também confusa. Rose continuou. Há 7 anos, quando comecei a trabalhar aqui, eu sabia quem era Victor Alliance, não apenas como empresário, mas pessoalmente. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Eu estava presente no hospital quando Victor perdeu a audição. Eu era técnica de enfermagem do setor neurológico. Acompanhei seu tratamento durante 3 semanas. Victor a encarou, tentando processar a informação. Foi lá que conheci Theo, meu marido. Eles estavam no mesmo hospital sendo tratados por problemas neurológicos na mesma época. Theo falava constantemente sobre Victor, sobre como ele havia sido gentil com os outros pacientes, como enfrentava sua condição com dignidade. Rose pausou, reunindo coragem para continuar. Quando Theo desapareceu, eu estava desesperada. Tinha uma filha pequena, contas para pagar, nenhuma perspectiva. Foi então que lembrei de Victor. Procurei emprego aqui porque sabia que ele era uma boa pessoa, alguém que trataria funcionários com respeito. Tiara olhava para a mãe com uma mistura de surpresa e admiração. Durante 7 anos, observei Victor de longe. Vi sua solidão, seu isolamento. Quando Tiara começou a acompanhar-me ao trabalho, eu não tentei impedi-la de se aproximar dele, porque intuí que eles poderiam se ajudar mutuamente. Ana se inclinou para a frente. Então você admite que planejou tudo isso? Não, Rose respondeu firmemente. Eu criei a oportunidade para que eles se conhecessem, mas o que aconteceu entre Victor e Tiara foi genuíno. Não se pode falsificar o tipo de conexão que eles desenvolveram. Victor escreveu rapidamente. Por que você nunca me contou sobre o hospital? Porque não queria que você achasse que eu estava me aproveitando de uma conexão do passado, Rose respondeu. E porque você não se lembrava de mim. Eu era apenas mais uma técnica de enfermagem entre dezenas. Victor fechou os olhos, tentando recuperar memórias daquele período difícil. Gradualmente, imagens começaram a emergir. Uma mulher jovem de cabelos castanhos, que sempre verificava sua medicação com cuidado extra, que uma vez segurou sua mão quando ele teve uma crise de pânico. Abriu os olhos e olhou para Rose com nova compreensão. Escreveu: Você segurava minha mão quando eu tinha medo. Rose assentiu, com lágrimas nos olhos. Você parecia tão perdido. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Tiara se aproximou do pai. Pai, isso muda alguma coisa para você? Saber que mamãe nos ajudou a nos encontrar? Victor observou sua família. Rose, que havia arquitetado,
Discretamente, um encontro que mudou todas as suas vidas. Chiara, que havia trazido luz e arte de volta ao seu mundo, e Theo, que mesmo ausente fisicamente, havia sido o elo invisível que os conectou. Escreveu cuidadosamente. Amor verdadeiro, às vezes, precisa de um empurrãozinho para florescer. Rose não manipulou nossos sentimentos. Ela apenas removeu as barreiras que nos impediam de nos encontrar. Felipe e Ana permaneceram em silêncio, percebendo que seus argumentos haviam perdido força diante da revelação de Rose. Foi então que a secretária anunciou a chegada de Olivia Limen. A mulher que entrou na sala era claramente uma Allianz. Tinha os mesmos olhos azuis de Victor, a mesma estrutura óssea delicada, mas irradiava uma calidez que contrastava com a frieza dos primos de Londres e Paris. Victor, ela disse com sotaque gaúcho, aproximando-se dele com cuidado. Eu mal posso acreditar que finalmente temos uma família. Victor se levantou e a abraçou, sentindo uma conexão instantânea com essa prima que jamais soubera que existia. Durante a hora seguinte, Olivia contou sua história. Havia sido criada pela mãe com relatos sobre a família Allianz perdida na guerra, sempre esperando um dia reencontrar os parentes brasileiros. Trabalhava como professora, era mãe de 2 filhos adultos e vivia modestamente, mas feliz no interior do Rio Grande do Sul. Quando Victor explicou, através de bilhetes, sua situação familiar atual, Olivia reagiu com alegria genuína. Que maravilha você ter encontrado uma família, disse ela. Agnes sempre dizia que família não é só sangue, é amor e cuidado mútuo. Felipe tentou uma última investida. Olivia, você deve entender que há questões financeiras complexas envolvidas. Questões financeiras não me interessam, Olivia o interrompeu. Vim aqui para conhecer meu primo, não para falar de dinheiro. Victor tomou uma decisão final. Escreveu um bilhete e pediu que Marco lesse em voz alta. Felipe e Ana, vocês questionaram minhas decisões por interesse financeiro. Olivia veio aqui apenas por afeto familiar. Isso me mostra claramente quem merece fazer parte da minha vida. Meu testamento permanecerá como planejado. Chiara herda a empresa e a propriedade. Rose recebe uma pensão vitalícia para cuidados de Theo e estabeleci um fundo fiduciário para que Olivia e seus filhos tenham segurança financeira. Vocês receberão uma compensação justa, mas não serão os principais beneficiários. Ana se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Somos sua família de sangue. Não. Victor escreveu sua resposta final. Vocês são parentes. Minha família está aqui. Felipe e Ana saíram do escritório acompanhados de seu advogado, derrotados e ressentidos. Olivia se aproximou de Rose e Chiara. Posso conhecê-las melhor. Tenho a sensação de que vamos nos tornar grandes amigas. Naquela noite, na mansão, a verdadeira família Allianz se reuniu pela primeira vez. Victor, Rose, Chiara, Theo e Olivia jantaram juntos, compartilhando histórias e planejando o futuro. Chiara havia preparado outra surpresa, um novo retrato da família, agora incluindo Olivia e com Theo mais presente e sorridente. No fundo da pintura, havia uma representação da árvore genealógica da família, mas com raízes que se entrelaçavam e se fortaleciam mutuamente. É assim que uma família deve ser, disse Olivia, admirando a arte de Chiara. Não importa como chegamos uns aos outros, importa como escolhemos ficar juntos. Victor olhou ao redor da mesa, vendo rostos sorridentes e sentindo mais amor do que julgara possível em toda a sua vida. O silêncio que uma vez fora sua maldição havia se tornado a base sobre a qual construíra sua maior bênção. Uma família verdadeira, unida não apenas pelo sangue ou pela conveniência, mas pelo amor incondicional e pela escolha consciente de caminhar juntos. 2 anos depois, a mansão Allianz havia se tornado irreconhecível em relação ao mausoléu silencioso que um dia fora. O jardim traseiro abrigava agora um estúdio de arte ao ar livre, onde Chiara dava aulas de pintura para crianças da comunidade durante os fins de semana. A iniciativa havia começado como um projeto pessoal, mas cresceu tanto que Victor decidiu transformá-la numa fundação oficial.
Chiara, aos 18 anos, havia se tornado uma jovem deslumbrante e talentosa. Fora aceita na melhor universidade de artes do país, com uma bolsa integral conquistada por mérito próprio, mas escolheu estudar meio período para continuar cuidando de Theo e desenvolvendo seus projetos artísticos. Seus quadros já eram expostos em galerias da capital e críticos de arte começavam a falar sobre uma nova promessa da pintura brasileira. Rose havia se formado em enfermagem especializada com louvor e agora coordenava os cuidados de Theo com uma equipe que ela própria havia treinado. Descobrira uma vocação natural para trabalhar com pacientes neurológicos, desenvolvendo técnicas inovadoras que combinavam arte e música como terapia. Sua dissertação sobre arte como ferramenta de reabilitação neurológica estava sendo considerada para publicação em revistas médicas internacionais. Theo havia surpreendido a todos com sua evolução. Embora ainda dependesse da cadeira de rodas, havia recuperado muito da clareza de fala e desenvolvia atividades motoras que os médicos consideravam impossíveis 2 anos antes. Mais importante, havia voltado a compor música. Suas composições eram criadas mentalmente e ditadas note por note para um software especial que Victor havia mandado desenvolver especificamente para ele. A maior mudança, porém, havia acontecido no próprio Victor. O homem solitário e amargurado havia se transformado num pai dedicado e numa pessoa genuinamente feliz. Aprendera a tocar piano adaptado especialmente para sua condição, comunicava-se fluentemente em Libras com toda a família e havia descoberto uma paixão inesperada por fotografia, documentando cada momento especial da vida familiar. Olivia havia se mudado para a capital 6 meses antes, aceitando o convite de Victor para coordenar a fundação artística que haviam criado juntos. Seus filhos, Luca e Fiona, visitavam frequentemente a mansão, e a casa sempre estava cheia de primos, amigos e colegas de trabalho. A solidão havia se tornado uma memória distante. Numa manhã de primavera, Victor acordou com uma sensação estranha. Era o aniversário de 3 anos desde que Chiara entrara pela primeira vez no salão de jantar. Mas havia algo especial no ar que ele não conseguia identificar. Rose bateu delicadamente na porta de seu quarto. Victor, você precisa ver uma coisa. Ele a seguiu até o ateliê, onde encontrou Chiara trabalhando intensamente numa tela gigantesca. Havia passado a madrugada inteira pintando, e o resultado era extraordinário. A pintura mostrava a mansão vista de cima, mas não como uma construção física. Era uma representação emocional do que a casa havia se tornado. Um coração pulsante cheio de vida, com cada quarto irradiando cores diferentes que representavam os sonhos e personalidades dos habitantes. No centro, Victor estava pintado não como o homem silencioso que um dia fora, mas como um maestro regendo uma sinfonia de vidas interconectadas. É para sua exposição? Perguntou Victor através de sinais. Não, Chiara respondeu sorrindo misteriosamente. É para você, um presente. Theo foi trazido por Rose para ver a obra. Quando a contemplou, conseguiu articular claramente: nossa família, em arte, perfeita. Victor estudou cada detalhe da pintura por longos minutos. Havia algo profético naquela obra, como se Chiara houvesse capturado não apenas o presente, mas também o futuro que os esperava. Naquela tarde, a família recebeu uma visita inesperada. Marcus Salem chegou com um envelope lacrado e expressão solene. Victor, recebi uma proposta que você precisa considerar, disse ele. A prefeitura da capital quer adquirir a propriedade para transformá-la num centro cultural e educacional. A oferta é substancial e eles garantem que vocês poderiam continuar morando aqui como administradores do projeto. Victor leu a proposta cuidadosamente. Era uma oportunidade de transformar sua casa particular numa instituição que beneficiaria milhares de pessoas. O projeto previa escolas de arte, centro de reabilitação neurológica, espaços de convivência para famílias com necessidades especiais. O que vocês acham? Perguntou a família através de sinais. Chiara foi a primeira a responder.
Seria incrível compartilhar esse lugar com outras famílias que precisam de um lar. Rose assentiu. Sempre sonhei em trabalhar numa instituição que fizesse diferença real na vida das pessoas. Theo, com esforço, conseguiu dizer: música, arte, ajudar outros. Sim, Olivia sorriu. É exatamente o tipo de projeto que Agnes aprovaria. Usar o privilégio para servir aos outros. Victor refletiu por alguns dias. A decisão significaria abrir completamente sua privacidade, transformar sua casa íntima num espaço público. Mas também significaria multiplicar a magia que haviam descoberto ali. Uma semana depois, deu sua resposta. Sim. Os preparativos levaram 6 meses. A mansão foi cuidadosamente adaptada para manter as áreas privadas da família enquanto criava espaços públicos para atividades educacionais e terapêuticas. O ateliê de Victor se tornou uma oficina aberta, onde pessoas com diferentes tipos de limitações podiam descobrir talentos artísticos. O jardim foi transformado num parque terapêutico, onde famílias podiam conviver e se apoiar mutuamente. No dia da inauguração oficial, centenas de pessoas visitaram o Centro Cultural Allianz. Victor observou pais ajudando filhos com deficiência a pintarem seus primeiros quadros, terapeutas ensinando música para pacientes em reabilitação, jovens artistas expondo suas obras ao lado de mestres consagrados. Tiara se aproximou dele. Pai, você se arrepende de ter aberto nossa casa? Victor olhou ao redor, vendo sua família trabalhando alegremente em meio a dezenas de pessoas que haviam encontrado ali um novo lar emocional. Escreveu sua resposta num papel. Não. Descobri que quanto mais amor compartilhamos, mais amor temos. Naquela noite, quando a última visita partiu e a família se reuniu para o jantar tradicional, Victor fez uma reflexão sobre os 4 anos que haviam transformado sua vida completamente. O homem que jantava sozinho numa mesa para 20 pessoas havia se tornado o patriarca de uma família que crescia constantemente. O empresário que acreditava que sua surdez o condenava ao isolamento havia descoberto que existem formas de comunicação mais profundas que as palavras. Tiara serviu o jantar e brindou. A nossa família estranha e maravilhosa. Há segundas chances, acrescentou Rose. A música que nunca termina, disse Theo com dificuldade, mas claramente. A Agnes que nos ensinou que família é escolha, complementou Olivia. Victor ergueu sua taça e, pela primeira vez em anos, tentou falar em voz alta. As palavras saíram imperfeitas e trêmulas, mas cheias de emoção. A família que me ensinou a ouvir com coração. Todos riram e choraram ao mesmo tempo, compreendendo que Victor havia feito o esforço imenso de falar porque queria que todos ouvissem, literalmente, sua gratidão. Mais tarde, enquanto Chiara e Olivia organizavam a cozinha, Rose e Victor caminharam pelos jardins da propriedade. A lua cheia iluminava os canteiros, onde agora cresciam flores plantadas por dezenas de crianças durante as oficinas. Você ainda sente falta do silêncio absoluto? Rose perguntou. Victor refletiu antes de responder através de sinais. O silêncio ainda está aqui, mas agora é um silêncio cheio de amor, não vazio de vida. Rose segurou sua mão. Obrigada por nos ensinar que família é sobre escolher ficar juntos, não sobre obrigação. Victor apertou sua mão em resposta. Sabia que sua jornada de cura não havia começado quando recuperou a vontade de pintar, nem quando adotou Chiara, nem mesmo quando abriu sua casa para o mundo. Havia começado naquela primeira noite, quando permitiu que uma jovem desconhecida permanecesse no mesmo ambiente que ele, quebrando 15 anos de isolamento com um simples gesto de hospitalidade. Voltaram para casa e encontraram Chiara no ateliê, trabalhando numa nova pintura. Era um autorretrato, mas diferente de qualquer coisa que ela já havia criado. Mostrava-se aos 18 anos, segura e radiante, mas o fundo da tela revelava todas as versões anteriores de si mesma. A criança de 2 anos que perdeu o pai,
a adolescente tímida que desenhava no chão de um salão elegante, a jovem que descobriu sua vocação nas mãos de um pai adotivo. É para minha primeira exposição individual, explicou ela. O tema é Metamorfoses, como o amor nos transforma. Victor observou a obra e compreendeu que Chiara havia capturado algo universal na experiência particular deles. Todos se transformam quando permitem ser amados verdadeiramente. Naquela madrugada, Victor permaneceu acordado por muito tempo, contemplando o percurso extraordinário que o havia levado da solidão mais profunda à plenitude familiar, mais completa. Lembrou-se das noites em que jantava sozinho, acreditando que sua vida havia terminado junto com sua audição. Agora sabia que sua verdadeira vida havia apenas começado quando aprendeu a ouvir com o coração. 6 meses após a inauguração do Centro Cultural Allianz, Victor recebeu uma notícia que mudaria tudo novamente. Chiara havia sido selecionada para representar o Brasil numa exposição internacional de jovens artistas em Paris. Quando a família se reuniu para discutir a oportunidade, Victor observou a expressão de Chiara alternar entre euforia e dúvida. Finalmente escreveu: "O que você quer fazer?" "Eu quero ir", respondeu sem hesitar. "Mas não quero deixar vocês." "Theo vai continuar progredindo", Rose interveio. "Oportunidades assim não aparecem 2 vezes." A obra escolhida como peça central foi uma versão reimaginada do retrato familiar. A composição mostrava cada pessoa em diferentes estágios de suas vidas, como se o tempo fosse uma dimensão visível. Victor aparecia como o empresário solitário que fora, mas também como o pai amoroso que se tornara. "É chamada metamorfoses simultâneas", explicou Chiara, "porque não nos transformamos linearmente. Somos todas as versões de nós mesmos ao mesmo tempo." Victor decidiu acompanhar Chiara a Paris, sua primeira viagem internacional desde que perdera a audição. A exposição Vozes do Amanhã aconteceu numa galeria prestigiosa. Na noite de abertura, Victor observou com orgulho enquanto Chiara explicava suas obras para críticos internacionais. Um momento emocionante aconteceu quando um crítico francês estudou metamorfoses simultâneas e perguntou como uma jovem desenvolvera tamanha compreensão temporal. Chiara olhou para Victor. "Aprendi com minha família que o tempo não é linear. Meu pai perdeu algo importante, mas encontrou algo mais valioso. Meu outro pai enfrentou uma doença terrível, mas descobriu novas formas de criar beleza. Eu apenas pintei o que vejo em casa." 3 obras foram vendidas para colecionadores europeus. Uma delas foi adquirida pelo Musée de l'Orangerie para sua coleção permanente. O retorno ao Brasil foi celebrado em família. Theo conseguiu dizer com esforço: "Filha, você levou nossa história para o mundo." Naquela noite, depois que todos se retiraram, Victor caminhou pelo centro cultural. Viu adolescentes com diferentes limitações trabalhando em projetos artísticos, orientados pelos terapeutas que Rose havia treinado. A visão o encheu de orgulho. Continuou caminhando até chegar ao ateliê original, onde tudo havia começado. As telas que ele e Chiara pintaram nos primeiros meses ainda estavam lá, preservadas como registros históricos de uma amizade que se transformara em amor paternal. Sentou-se na mesma poltrona onde costumava observar Chiara pintar, e fechou os olhos, tentando processar a jornada extraordinária que os havia levado até ali. 4 anos antes, era um homem convencido de que sua vida havia terminado junto com sua audição. Agora, era pai de uma artista internacionalmente reconhecida, marido de uma enfermeira especializada e inovadora e administrador de um centro cultural que mudava vidas diariamente. Rose encontrou-o ali 2 horas depois, ainda sentado na mesma posição contemplativa. "Não consegue dormir?" perguntou ela, sentando-se no braço da poltrona. Victor abriu os olhos e sinalizou: "Estava pensando em como chegamos até aqui." "Através de muita sorte e muito amor", Rose respondeu acariciando seus cabelos. "Através de uma jovem corajosa que se sentou no chão de um salão elegante e me mostrou que eu ainda estava vivo." Victor escreveu num papel:
Rose leu a resposta e sorriu. Kiara sempre teve o dom de enxergar possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. Como você, Victor escreveu. Você viu um homem isolado e imaginou uma família. Eu vi um homem bom passando por um momento difícil, Rose corrigiu. A família já estava lá, só precisava de uma oportunidade para florescer. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as telas ao redor. Cada obra contava uma parte da história da transformação que haviam vivido. Victor, Rose disse finalmente, há algo que nunca te contei. Ele a olhou com curiosidade. Naquela primeira noite, quando encontrei Kiara no salão de jantar, eu não fiquei brava porque ela havia desobedecido. Fiquei com medo de que você a mandasse embora e perdêssemos a oportunidade de... Isso. Ela gesticulou para o ambiente ao redor. Você planejou tudo mesmo inconscientemente, Victor escreveu sorrindo. Talvez, ou talvez eu tenha apenas confiado que pessoas boas encontram uma maneira de se ajudarem mutuamente. Victor se levantou e caminhou até uma tela específica, o primeiro retrato que Kiara havia feito dele, anos atrás. O homem pintado ali ainda carregava tristeza nos olhos, mas também uma centelha de esperança que nem ele mesmo havia percebido na época. Ela me viu antes mesmo de me conhecer, escreveu ele. Via quem eu poderia me tornar. Esse é o dom dos artistas verdadeiros, Rose observou. Eles não pintam apenas o que veem, pintam o que sentem, o que esperam, o que acreditam ser possível. Na manhã seguinte, Victor acordou com uma decisão clara. Reuniu a família na biblioteca e anunciou seus planos. Quero criar uma bolsa de estudos permanente, comunicou através de sinais simultâneos com tradução escrita. Para jovens artistas que, como Kiara, têm talento, mas não têm recursos. Quero que nossa história inspire outras famílias a acreditarem em possibilidades. Olivia foi a primeira a apoiar. É exatamente o tipo de legado que transcende gerações. Kiara abraçou Victor. Pai, isso significa que outros jovens terão as mesmas oportunidades que eu tive? Esperançosamente, oportunidades ainda melhores, Victor escreveu. Durante os meses seguintes, a Fundação Kiara Alliance foi estabelecida. O programa de bolsas começou modestamente com 5 jovens artistas, mas o plano era expandir gradualmente. A primeira bolsista foi uma jovem pianista cega, de 17 anos, indicada por Theo, que havia conhecido sua história através da rede de reabilitação neurológica. Quando ela veio para a primeira entrevista, trouxe apenas uma pequena mala e um piano portátil doado pela comunidade. Victor a observou tocar e imediatamente reconheceu o mesmo talento natural que havia identificado em Kiara anos antes. Mais importante, reconheceu a mesma determinação de superar obstáculos através da arte. Naquela noite, enquanto a jovem pianista se instalava num dos quartos de hóspedes que haviam sido convertidos em residência artística, Victor refletiu sobre a continuidade da transformação que haviam iniciado. A casa que uma vez abrigara apenas sua solidão, agora era lar para uma comunidade crescente de artistas, terapeutas, famílias em reabilitação e funcionários dedicados que haviam escolhido fazer parte daquela missão. Kiara, agora com 18 anos completados e aceita nas melhores universidades de arte do mundo, havia decidido estudar no Brasil para permanecer próxima da família e contribuir diretamente com a fundação. Sua arte continuava evoluindo, influenciada pelas histórias de superação que testemunhava diariamente. Theo havia se tornado uma espécie de mentor musical informal para os jovens em reabilitação, desenvolvendo técnicas adaptativas que permitiam a pessoas com diferentes limitações expressarem-se musicalmente. Rose completara uma especialização em arte-terapia e agora dirigia um programa pioneiro que combinava reabilitação médica com expressão artística, atraindo pesquisadores de universidades estrangeiras. Olivia transformara a administração da fundação numa operação profissional que servia de modelo para outras instituições similares no país. E Victor, o homem que acreditava ter perdido tudo aos 27 anos, havia descoberto aos 46 que sua verdadeira vida estava apenas começando.
Em uma noite particularmente estrelada, a família inteira se reuniu no jardim para observar Chiara trabalhando numa nova obra. Era uma instalação ao ar livre, uma escultura interativa que respondia ao toque através de luzes e vibrações, permitindo que pessoas surdas como Victor pudessem sentir as cores. É para você, pai, ela explicou. Uma maneira de experimentar arte através de todos os sentidos, não apenas audição e visão. Victor tocou a superfície da escultura e sentiu ondas de energia percorrendo suas mãos, cada cor traduzida em uma sensação tátil única. Era a primeira vez em 20 anos que experimentava a arte de uma forma completamente nova. Observando sua família ao redor, Rose sorrindo orgulhosa, Theo movendo as mãos no ritmo das luzes, Olivia fotografando o momento. Victor compreendeu que havia encontrado muito mais do que amor familiar. Havia encontrado seu propósito. A jornada que começara com uma jovem desconhecida, sentando-se respeitosamente no chão de seu salão de jantar, havia se transformado numa missão de vida que transcendia qualquer sonho que pudesse ter imaginado durante seus anos de isolamento. Victor lembrou-se do homem que fora, empresário bem-sucedido, mas emocionalmente vazio, que acreditava que valor humano se media apenas em conquistas financeiras. Agora sabia que a verdadeira riqueza estava nas conexões que construímos, nas vidas que tocamos, no amor que compartilhamos. Chiara se aproximou dele com um sorriso. Pai, obrigada por me ensinar que família não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar juntos. Naquela madrugada, Victor escreveu em seu diário pessoal pela primeira vez em 2 décadas. Hoje entendi que perder a audição não foi o fim da minha vida. Foi o começo de uma aventura que me levaria a descobrir formas de comunicação mais profundas que qualquer som. Aprendi a ouvir corações, a ver música nas cores, a sentir amor nas vibrações. Minha família me ensinou que a surdez não me isolou do mundo. Apenas me preparou para uma forma diferente de estar nele. O silêncio que uma vez foi minha maldição tornou-se a base da minha maior bênção. Uma família unida pelo amor incondicional. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Victor, Chiara, Rose e Theo os tenha emocionado tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Esta história nos lembra que as famílias mais bonitas nem sempre nascem de laços de sangue, mas crescem de escolhas diárias de amor e cuidado mútuo. Para descobrir mais narrativas tocantes sobre conexões humanas extraordinárias, não deixem de explorar nossa playlist especial de histórias familiares. Se esta história aqueceu seus corações, demonstrem seu carinho inscrevendo-se em nosso canal e deixando um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos relatos únicos que celebram a capacidade humana de transformar perdas em presentes e solidão em comunidade. Compartilhem nos comentários. Vocês já viveram um encontro casual que mudou suas vidas para sempre? Aguardamos ansiosos por suas próprias histórias de transformação.